Pessoal, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula. Eu sou a Lisiane Rocha e é um prazer enorme ter vocês aqui comigo. Gente, hoje nós vamos fazer uma bolsa 2 em 1, então não sai daí, fica ligadinha, tá? Já chama as amigas, compartilhem a live, gente. Quem for chegando, fala pra mim se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, tá? Vou usar aqui os meus materiais queridíssimos do mês de maio, lá da Companhia dos Plásticos, que são os meus parceiros de materiais, né, gente? É uma loja aqui de Belo Horizonte, mas eles enviam para todo o Brasil. Vocês podem comprar através do site, né, ou através do WhatsApp 31 99452 6000. Se você não achar, né, que você estiver procurando no site, gente, é só entrar em contato pelo WhatsApp, beleza? Eles enviam para todo o Brasil, ok? Ok. Alice, manda o link lá no grupo do WhatsApp, por favor. Fala com as meninas que eu já estou aqui ao vivo. E nós vamos fazer, gente, uma mochila 2 em 1. Que eu não sei bem se é bolsa, se é mochila, né? Tipo, dá pra usar os dois. Eu já fiz uma versão mais chique dessa bolsa, tá? Que é a bolsa Alice, não é mesmo? Hoje eu tô aqui pra fazer uma bolsa, né, mais simples. Aí eu tinha colocado o nome de Kátia, né, mas eu acho que agora a gente seria interessante mudar, né? Como é uma versão mais simples da bolsa Alice, então vamos colocar o nome de Alicinha? Pode ser? Porque não pode ser Cecília, né? Porque a Cecília, que é a versão pequena da Alice, já tem bolsa. Então, qual vai ser o nome? Eu vou deixar a Alice decidir. Qual vai ser o nome da bolsa? Vamos fazer a Alicinha, então? Melhor, né? Eu acho que vai ficar muito bom, gente. Bolsa... Aí eu não sei, vou chamar de bolsa mesmo, tá? Oi, Mu? Ah, tá. Não, eu já fiquei perdida. Eu falei, mas gente, o que é isso? Então, beleza. Já que a Alice... Ô, gente, esqueci das fitas, né? Ô, menina. Já tô aqui pra poder mostrar pra vocês, então, ó, os materiais que nós vamos utilizar pra poder fazer a bolsa Alicinha, né? Que ou seja, já até mudei o nome, já... Tá, vai ser uma beleza. Qual material que nós vamos utilizar aqui, gente? Na bolsa Alice, eu usei o Decomax, né? Que é o sintético que eu gosto muito. Eu acho que eu tenho um aqui. Cadê ele? Eu também não trouxe, né? Porque a pessoa aqui, gente, ela cisma de fazer a live e esquece de preparar as coisas direito. Tinha um Decomax aqui. Mas eu acho que tem um retalho aqui do que eu usei, né? Não tem, levei pra lá. Deixa eu pegar. Tem tempo, gente, que estou falando com vocês do sintético Decomax, né? Por que que eu tenho falado muito sobre o sintético Decomax com vocês? A linha não tem peça piloto, tá? Tem dias que eu tô falando com vocês a respeito do Decomax, né, gente? Decomax é esse aqui, ó. Essa coisa linda. Decomax, gente, ele é um sintético gostoso, ó, molinho, não amassa. Ele é ótimo pra quê? Pra poder fazer peças despojadas, fazer as nossas bolsas maleáveis, né, que ficam lindas, maravilhosas. Também dá pra fazer bolsas mais estruturadas, se você quiser estruturar. Mas ele é perfeito pra fazer as bolsas molenguinhas, gente. Amo, amo, amo. E tenho utilizado ele muito aqui no ateliê, por quê? Porque estou na vibe das bolsas de franja, não é mesmo, meu povo? Então, nós não, né? Eu fiz muitas bolsas de franja na semana passada
E o Decomax é o material perfeito para isso. Uma das bolsas de franja que eu fiz com vocês no Decomax foi a bolsa Marisa, né? Que é essa bolsa aqui, ó, linda, maravilhosa. Essa aqui não é no Decomax, essa aqui é no couro, tá, gente? E já está disponível o projeto desta bolsa aqui pra vocês. Deixei o link nos stories. Está na promoção por tempo limitado, por R$ 29,90, ok? Então, ó, não perde a chance. Comprando o projeto, você vai adquirir tanto a peça no couro quanto no sintético, tá, gente? As duas versões já estão liberadas lá, tá bom? Aqui, ó. Lindona. E a bolsa Alice, fiz ela no sintético Decomax, tá? A bolsa que eu vou fazer com vocês aqui agora, que é a bolsa Alicinha, eu não vou usar o Decomax, mas vocês podem utilizar o Decomax. Eu vou utilizar, gente, um outro material que ele também é ótimo. Mostrei pra vocês. Estive lá na Companhia dos Plásticos no sábado e mostrei pra vocês cores lindas que chegou lá, né? Que foi o quê? Camurça suede. Que dá pra fazer. Tanto, chegou lá na cor azul e chegou azul marinho e o bordô. Eu tenho aqui o marrom, o nude e o preto. Tá aqui. Ó. Essas são as 3 cores que eu tenho aqui, ó. A camurça suede, gente, ela tem um toque muito gostoso, ó. Um toque bem gostoso. Ela também é bem macia, gente, ou seja, não amassa. Ela lembra muito um tecido, tá? Camurça suede lembra um tecido. O toque dela aqui é de tecido. Eu acredito que seja algum tecido, tipo uma camurça mesmo, né? Uma camurcinha, talvez, dublada, né, num sintético, no fundo microfibra, porque ela tem um fundo de microfibra, ok? Porque ela tem um toque bem gostoso, tá? Tem vários tons de marrom, inclusive lá na Companhia dos Plásticos, viu, gente? Tem marrom, tem caramelo, tem bege, tem várias cores lá. A que eu escolhi pra usar aqui com vocês foi esse clarinho, tipo um rosé, tá bom? Mas a peça que nós vamos fazer aqui, gente, ela vai ficar linda se vocês forem fazer ela no jeans, né, Alice? Que também tem lá na Companhia dos Plásticos, viu, gente? Dá pra fazer no jeans, dá pra fazer no jeans matelassé, dá pra fazer na sarja. Quem trabalha com tecido aí, gente, dá pra fazer em várias coisas, tá? Então, ó, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, mineiríssima, tá? Então, aqui, ó, vou usar esta corzinha aqui. Vamos usar de forro, vou usar de forro, gente, o meu queridíssimo nylon 70. E eu vou falar com vocês uma coisa, ó, eu tô achando que eu vou ter que comprar mais, gente, porque eu tô usando tanto esse forro roxo, porque ele é molinho, que o meu já tá quase acabando de novo. Comprei ele no início do mês, já tá acabando, eu acho que eu vou ter que comprar 2 metros dele, porque ele é lindo. Quem quiser, gente, também pode fazer essa peça que nós vamos fazer toda no nylon 70. Vai ficar lindo também, tá? Então fica a dica aí pra vocês. Dá pra fazer tudo no nylon 70 também, tá bom? Ah lá, e é só eu ligar a live que o povo começa a passar. É esses carros do ovo, do sei lá das quantas, que não termina nunca de passar na porta da gente. Fica essa falação. Mas tá bom, gente. Então é isso. Vambora. Vou precisar aqui também, ó, de alça. Vou usar essa alça acetinada, né? Mas pode ser alça chique também. Zíper, tá? Cursores. E é isso. Minha etiqueta de sintético, linda, maravilhosa, lá da Acrimundi. E aqui, gente, fica uma dica aí pra vocês. Da bolsa Alice? Uai, acho que eu não vi, não. Você me mostrou? Você me mostrou? Não lembro de ter visto, não. Vou dar uma dica aí pra vocês. Ontem, postei pra vocês aqui, né, a respeito da Acrimundi. Que é, gente, o pessoal que faz as minhas etiquetas de sintético, né? E lá na Acrimundi, gente, vocês vão encontrar não só as etiquetas, né? Essa aqui, por exemplo, ó, é a minha etiqueta de sintético, ó, bonitinha. Mas eles também fazem, ó, ponteira, tá?
Isso aqui é ponteira de zíper, pra gente colocar assim no zíper, ó, e dar acabamento. Só que o que acontece, gente? A cor que eu precisava da etiqueta acabou. Então, o que eu fiz? Peguei uma ponteira e cortei. Ela era uma ponteira e eu cortei ela. Fica a dica aí pra vocês, né? Porque às vezes... Porque a Crimundi, gente, o que eles fazem? Eles mandam pra gente as etiquetas diversas. Então, vem um monte de cores, né? Você pode escolher lá entre as cores, né? Então, são várias. Você não precisa fazer tudo de uma cor. E aí, eu mandei fazer etiqueta, mandei fazer ponteira. Só que eu gosto muito dessa cor aqui, que ele é tipo um douradinho claro, sabe? Só que as minhas etiquetas acabaram. Então, fui lá e, ó, tchum, cortei. Cortei a ponteira. Serve também. Tá? Isso mesmo. Tem aqui, ó, ô Célia. Já falei várias vezes, dona Célia. Tem uma diferença. No vídeo vai ficar melhor, porque aqui, gente, eu não tenho nenhum nylon emborrachado fácil. Né? Então, também não vou sair procurando nylon emborrachado. Vamos com foco aqui. Mas não tem nada a ver. Primeira diferença, ô Célia. O nylon 70, ele é um material que ele é dublado. Dublado, gente. O que é dublado? Ele é uma coisa que é colada em outra coisa. E a pessoa vai só... Ele é dublado. Nylon 70 é um material dublado. Ele é como se fosse um cetim, que ele é dublado num plástico, gente. Isso é o nylon 70. O nylon emborrachado não é dublado, gente. Não é dublado. Tanto que no nylon 70, ó, vocês vão ver isso aqui, ó. Aqui, ó. Prova que ele é dublado aqui, ó. Ele é um tecido que ele foi dublado, ele foi colado num plástico. O nylon emborrachado, gente, não tem essa beiradinha. Não tem isso aqui. Nylon emborrachado não é dublado, tá? Ele tem um toque. Na hora que você pega no nylon emborrachado, você sente um toque de uma borracha. Como se você estivesse pegando numa borracha, gente. Ele tem um toque diferente, tá? Ele também é muito bonito, né? Algumas cores, né, de nylon emborrachado tem esse brilho muito parecido com o do nylon 70, tá, gente? Mas não é a mesma coisa. Nylon 70, inclusive, é mais barato que nylon emborrachado, tá? Coisas, não. Nylon 600, gente, é outra coisa. É tudo assim, ó, parecido, mas é diferente. O nylon 600, por exemplo, ele é como se for... Ele é um tecido mais grosso, tá? Que ele é um tecido mais grosso. Isso aqui, ó, gente, isso aqui é cetim praticamente. É como se fosse um cetim, tá? O nylon borrachado. O nylon borrachado não, nylon 70. Tá vendo o brilho dele aqui? O nylon 600 não tem brilho, gente. O nylon 600, ele é fosco. Ele é um material com trama, tá? Por isso que ele é tão resistente, ok? Então tá, ó, gente, não tá na hora de falar disso. Mas tudo bem. Então, ó, vou começar aqui rapidinho. Essa minha mochila, gente, que é uma bolsa, não sei se é bolsa ou mochila, no final das contas a gente decide. Vou chamar de bolsa, gente, porque a Alice é bolsa Alice, então essa é a Alicinha, então vai ser bolsa Alicinha, tá? Então vai ser bolsa. Então aqui, ó, ela vai ter, essa aqui é a minha parte da frente, e eu vou ter um bolso. Então, deixa eu pegar aqui meu bolso, o meu forro do bolso, que é esse aqui. Deixa eu colocar o resto aqui do lado, que é pra não perder nada. Nada. Que eu já perdi aqui o meu zíper, que eu só tô vendo um, né? Então, nós já começamos muito bem. Nós já começamos muito bem. Então, aqui, ó. Vou vir aqui e vou marcar o meio. Tá? Tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Aqui. E vamos precisar também, né, gente, que eu não falei aqui, das nossas fitas, né? Fitas dupla face, que vocês também vão encontrar lá na Companhia dos Plásticos. E eu acredito que tenha disponível pra vocês os 4 tamanhos dela lá, tá bom? Vou precisar aqui, ó, só de 2 tamanhos. Que é essa aqui, que é a de 16 milímetros, que é a fita de virado. E essa outra aqui, que é a de 9 milímetros, que é a fita auxiliar aí, ó.
toda a bolsa, gente, vocês vão precisar disso aqui, viu? Recomendo muito que vocês comprem, no mínimo, gente, esses 2 tamanhos. Eu acho que vocês deveriam ter os 4 tamanhos, mas esses 2 aqui são assim, ó, imprescindíveis, tá bom? Então, ó, vou pegar aqui e vou colocar minha etiqueta, que é pra não... Vou pôr a etiqueta aqui em cima, aqui embaixo? Ou vou pôr a etiqueta em cima, gente? Não sei. Vou pôr a etiqueta aqui na parte de baixo mesmo, tá? Vou fazer uma marcação aqui. Na hora que a parte da frente da mochila estiver pronta, vocês decidam aí, gente, se vocês vão querer colocar a etiqueta na parte de cima, na parte de baixo. Mas eu vou colocar aqui na parte de baixo mesmo. Uma coisa, gente, que eu gosto muito de fazer, ó, até deixei aqui, é colocar TNT, né? O TNT, pra quê? Pra deixar mais grosso a parte da minha etiqueta. Às vezes acontece, na hora que a gente vai pregar a etiqueta, principalmente quem tem aqui, ó, máquina de transporte duplo, né? Às vezes você vai costurar a etiqueta e o ponto não fica tão bonito, não é mesmo? E aí o que você faz? Pega um TNT, um pedaço de TNT 150, pode até ser às vezes um pedaço de sintético também, e coloca na parte das costas do material, tá? Que é pra deixar essa região onde você vai costurar a etiqueta mais grosso, ok? Vou vir aqui, ó. Vou posicionar aqui. Olha lá, ó. E aí, na hora que você for costurar, o seu pontinho vai ficar muito mais bonito. A máquina de transporte duplo, gente, ela tá esperando muitas camadas, né? Porque ela é uma máquina que ela é pra costura pesada. Então, quando a gente, às vezes, vai fazer uma costura de poucas camadas, vai usar um material mais fininho, às vezes o ponto não fica tão bonito. Então, usa aí, ó, gosto muito de usar essa estratégia de colocar um TNT 150 atrás na hora que eu vou costurar, tá bom? Tô usando aqui a minha máquina de transporte duplo, gente, mas vocês vão poder utilizar qualquer máquina pra poder fazer essa peça aqui, inclusive máquina doméstica. E vão poder usar qualquer material também pra poder fazer essa peça, né? Já dei exemplo de vários outros aí que vocês podem utilizar. Um outro também que vai ficar bonito, gente, vai ser a lona, tá? Então, aqui, ó, vou costurar minha etiqueta aqui rapidinho. Vocês poderem ver. Quando vocês forem costurar a etiqueta, gente, também utilizar ponto pequeno, tá? Porque a etiqueta fica bonita quando a gente prende com um ponto pequeno. Não dei retrocesso no início, vou dar o retrocesso só no final. Aqui, ó, o último ponto pra ficar bonitinho, vai no volante, né? Pra ver direitinho a distância. Puxa a linha. Essa tesourinha aqui, gente, é simplesmente maravilhosa. Eu não tinha o hábito de usar a tesoura de arremate, mas eu estou simplesmente, gente, apaixonada com essa tesoura aqui, viu? Ela é muito perfeita, também comprei lá na Companhia dos Plásticos, tá? Essa tesourinha de arremate. Célia, pra etiqueta não, tá? Quanto menor o ponto, melhor. Aqui, ó.
Fica perfeito, bonitinho, tá? Por quê? Porque geralmente a etiqueta é pequena, não é mesmo? E aí, quando você vai chegar aqui, ó, perto das quinas, por exemplo, às vezes você tem que ficar fazendo aquele ponto pequenininho. Aí não fica tão bonito, tá? Então, a etiqueta é ponto pequeno. Eu aqui gosto de usar o ponto 2,5 pra etiqueta, tá bom? Então, aqui, ó, minha etiqueta já está posicionada. Vou passar a minha fita aqui no avesso, tá? Fita de virado. Que é a fita de 16 milímetros. Vocês vão encontrar na Companhia dos Plásticos. Tenho aqui, ó, o meu forro. Cortei o forro, gente, do mesmo tamanho, tá? Não cortei o forro maior. Vou passar minha fita dupla face no forro também, tá? Ju, recomendo que você fique com as duas. Agora, se não é uma opção, né? Nossa, Lisiane, eu não tenho espaço. Eu preciso escolher. E se você só trabalha, e se você só quer trabalhar com bolsas, então eu acho que é mais vantagem ter uma máquina de transporte duplo do que uma máquina reta, tá? Mas se você puder manter as duas, mantenha as duas, tá bom? Então, ó, vem aqui, tirei o papelzinho da fita. A fita dupla face, gente, não é a fita dupla face de papelaria, tá? É uma fita dupla face diferente. Ela tem uma cola mais forte, que é justamente para as nossas costuras, tá? Mas, gente, continua sendo uma fita dupla face. Não é cola de contato, tá? Então, aqui, ó, passei a fita, tirei o papelzinho da fita, vou fazer o meu virado, então eu tenho que vir e costurar. Eu não vou lá na cozinha fazer a comida e depois voltar, não, tá? Porque senão o quê? Senão vai abrir, dependendo do material que você estiver utilizando, tá? Tem materiais, gente, que tem uma aderência melhor à fita e tem materiais que tem uma aderência menor. Ai, desculpa, gente. Então, fica a dica aí pra vocês. Tem muita gente que fala, ai, eu não gosto da fita, que isso, que aquilo. Gente, quem não gosta da fita é porque tá usando ela errado. Pronto, falei. Porque se você usa a fita direitinho, não tem como não gostar, gente. Não tem, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer aqui o virado. E esse virado é o quê, gente? É no meio da fita, tá? Você vai pegar aqui, ó, esta beiradinha aqui na parte de cima e vai encostar nesta beiradinha aqui na parte de baixo, tá bom? É isso que vocês vão fazer. Vai fazer o virado no meio. Esta fita tem 16 milímetros, então na hora que eu virar, né, vai ficar com 8 milímetros de dobra, ok? Então aqui, ó, tem o outro 8 milímetros. Por que que a gente faz isso, gente? Por que que a gente faz virado? Pra ficar com um melhor acabamento, tá? Ai, pode fazer a costura convencional? Pode, mas não vai ficar tão bonito como quem tá fazendo no virado, viu, gente? Virado é técnica de acabamento, tá? Então, se você aí, ó, só trabalha com bolsa, só quer trabalhar com bolsa, tem que ter um acabamento bonito, né? E pra ter um acabamento bonito, virado. Tô fazendo aqui, ó, a mesma coisa no forro. Aqui na parte de cima, encostando aqui, ó, no meio da parte de baixo, ó. Dobra no meio bonitinho. E eu venho aqui, ó, com o meu rolinho, tá, gente? Quem não tiver rolinho, né, pode ser o quê? O martelo, não tem problema. Vou pegar aqui, ó, a outra fita mais fina e vou passar aqui na parte de baixo. A fita mais fina, gente, diferente da fita de virado, ó, você não encosta ela lá na beiradinha, aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei ela 1 milímetro, 2 milímetros, gente, pra baixo. Eu não encosto ela aqui nessa beiradinha. Por quê?
pra não correr o risco dela ficar aparecendo aqui, ó, na beiradinha, na hora que eu pego a peça, na hora que eu tô olhando a peça, pra não correr o risco dessa fita ficar aparecendo. Fica feio. Então, você coloca ela uma trisquinha ali pra baixo, tá? E vai passar a fita, gente, nos dois, ok? Então, aqui, ó. E aqui também é a mesma coisa, lá, ó, deixei uma trisquinha pra baixo, tá? Essa fita, Juliana, tem na Companhia dos Plásticos também, viu? E lá vocês vão encontrar ela de 4 tamanhos diferentes. 9, 16, 19 e 36, tá bom? Venho aqui agora, gente, com o meu zíper e vou posicionar, tá? Eu vou alinhar, gente, a beiradinha aqui, ó. Essa beiradinha do meu zíper na beiradinha aqui, ó, do meu virado. Vou posicionar aqui, mais ou menos, só pra vocês entenderem, tá? Ó, beiradinha do zíper, ó, essa beiradinha do zíper alinhado, gente, no meu virado. Não é alinhado na fita. Vocês estão vendo, gente, que tá sobrando fita? Não é alinhado na fita, é alinhado no virado, tá? Alinhado no virado. Repete comigo. Alinhado no virado, tá? Algumas pessoas... Aqui, ó. O que eu falei que tem que costurar, gente? Ó, a minha fita aqui, ó. Já abriu, mas não tem problema não. A gente faz virar de novo. Por que que eu tô falando isso, gente? Eu, Lisiane, gosto de colocar o zíper alinhado no virado. Por quê? Porque eu gosto de uma peça, gente, com o zíper aparecendo mais. Algumas pessoas gostam de deixar o zíper bem escondidinho. Se esse é o seu caso, o que que você pode fazer? Olha só. Aqui, ó. Tá vendo como é que tá aparecendo bastante zíper? Eu gosto assim. Mas tem gente que não gosta. E aí, o que que você vai fazer? Se esse é o seu caso, você gosta de deixar o zíper mais discreto. Você vai pegar aqui o seu corpo e você vai alinhar esse aqui, ó. No seu zíper. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que o espaço é diferente? Aqui, ó. Por quê, gente? Porque se você nunca reparou, você vai pegar o seu zíper e vai reparar nisso agora. O zíper, gente, de nylon e o de metal também, ele tem uma textura. Ele tem vários níveis, vamos dizer assim, ó. O nível mais pertinho aqui, ó, dos dentinhos, você não pode colocar nada, porque esse é o espaço do carrinho, tá? Não pode ter nada encostando ali, porque senão vai comprometer o seu carrinho andar, né, abrir e fechar o seu zíper. Mas aí, pouco depois, ele vai ter um primeiro nível, ele vai ter um primeiro risquinho aqui, ó. Aqui, ó, tá até dando pra ver, ó. Esse aqui é o espaço do carrinho e depois, olha lá, ele tem um nível aqui. Você pode vir e pode posicionar nesse nível, que foi o que eu fiz aqui, ó. E aí, você vai ter o seu zíper mais escondidinho, tá vendo? E aí, você vai cobrir, não tem problema nenhum, mas eu gosto de zíper aparecendo mais. Olha lá, ó, como é que ele ficou aqui, ó. O meu virado tá aqui, olha lá, ó, o meu zíper, ele tá um pouquinho mais pra baixo, tá bom? Pode ser assim também, se for do seu agrado. Não é do meu agrado, então eu vou fazer do jeito que eu gosto, tá bom? Não tem certo e errado aqui, viu, gente? No entanto, né, é bom que vocês saibam dessa diferença, porque nesta peça que eu vou fazer aqui com vocês, não vai fazer diferença isso, não. Mas, para algumas peças, para algumas modelagens, pode ser que dê diferença. Então, às vezes, você tá fazendo uma peça lá e não fechou tão direitinho, ficou faltando, ficou sobrando uns 2, 3 milímetros. Pode ser que seja por isso, não é porque a modelagem tá errada. É por causa da posição do zíper. Às vezes você posicionou de um jeito e a pessoa que modelou a peça posicionou do outro. Então, vai dar essa diferençazinha aí, tá bom? Então, ó, coloquei aqui o meu principal e vou vir aqui com o meu forro. Vou dobrar ele aqui, ó, de novo, naquela marcação, rapidinho. Ó. Pronto.
tiro aqui. E, gente, atrás de vocês, de frente pra mim, tem uma janela. Na hora que você levanta aqui, ó, o zíper de nylon e coloca ele contra a luz, você consegue ver a sombra. Então, aqui, eu tô posicionando o meu zíper contra a luz. Tá entrando luz aqui, ó. Então, eu consigo ver a sombra aqui, ó, gente, do meu bolso. Então, fica fácil para eu poder posicionar o forro desse bolso aqui, ok? Então, eu venho aqui, posiciono ele na sombra, bem certinho, porque aí eu tenho certeza que na hora que eu for fazer a minha costura na parte de cima, eu automaticamente vou estar fazendo uma costura no forro. Quem gosta de alinhar, né, que nem eu mostrei, quem gosta de alinhar o corpo aqui no zíper, é só você seguir a mesma marcação, tá? No forro, tá bom? A mesma marcação que você fez aqui em cima, você faz aqui no forro que vai dar tudo certo, ok? Vou fazer aqui agora uma costura, ponto número 5, meio pé de máquina. Tem algumas pessoas que gostam, né, gente, de pontos menores. Eu gosto de ponto grande para pesponto, tá? Então, retrocesso no início. E retrocesso no final. Pronto. Aqui, ó. E a minha costura, ó. Peguei aqui, ó, a costura na parte de cima e na parte de baixo, ó. Também costurou, ó. Bonitinho. Meu forro ficou bem posicionado. Vou vir aqui na parte de cima, né? Que vai ser aqui, ó, acabamento aqui, ó, na parte de cima. Vou marcar o meio. Eu tenho mania, gente, de marcar o meio em cima e embaixo, mas não necessariamente precisa, né? E vou passar a minha fita aqui também. Fitinha. E vou fazer o virado. Igualzinho eu fiz na outra parte. Venho aqui, vou fazer o virado aqui, onde eu acabei de passar a fita. Rolinho. Pega a outra fita fininha, passa ela aqui. Vou tirar a fita. Ó. E vou vir aqui, gente, vou posicionar o meu zíper, a parte de cima do meu zíper, da mesma forma que eu fiz aqui com a parte de baixo. Vou alinhar isso aqui no meu virado, ok? Não precisa ficar preocupado, gente, se tá centralizado ou não, tá? Vou pensar nisso na hora que eu for passar o meu cursor, tá bom? Então, eu posso colocar aqui tudo torto. Aqui o meu parece que tá certinho. Mas se tivesse torto, não tinha problema. Na hora que eu fosse colocar o meu... Na hora que eu for passar o cursor, é que eu vou conferir esse alinhamento, tá? Aqui agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o meu forro, tá bom? E o meu forro, não vou passar fita no meu forro, gente. Por quê? Olha a beiradinha de fita que sobrou aqui, ó. Por quê? Porque eu alinhei o zíper no virado, então sobrou essa beiradinha de fita. O que eu vou fazer? Vou alinhar o meu forro nesta beirada da fita, ok? Ok, então vem aqui e alinha ele aqui. Pronto. E vou vir aqui, ó, e vou costurar aqui.
retrocesso no início, retrocesso no final, ponto número 5, meio pé de máquina. Costura, pegou lá no avesso, bonitinho. Se tivesse costurando na máquina reta convencional, poderia estar mais bonito? Poderia, aqui ó, vocês estão vendo que parece que tá meio engruvinhando? Provavelmente é por conta da máquina, viu gente? Por quê? Máquina que tá querendo o quê? Aquela costura grossa, aquela costura pesada. E aqui a gente tá usando um material fino, tá? Sem problemas. É esperado, não tem... Sem neuras, tá bom? Então, aqui, ó, a minha parte da frente da bolsa já tá pronta. Deixa eu conferir, vocês fazem isso também, né? Porque às vezes, dependendo do ponto que vocês utilizaram, do que vocês fizeram, pode ser que às vezes as costas fiquem... Olha lá, nossa, gente, ó, tá certinho, viu, ó. Frente e costas, a minha costa é inteira, ó. Frente e costas, perfeito, viu? Então, ok. Costas. Marco o meio aqui. Na parte de cima. Na parte de baixo. Quem quiser pôr forro na parte das costas, pode pôr também. Problema não. Eu é que não vou colocar. Mas vocês podem colocar. E eu vou fazer o quê? Vou passar a fita aqui agora, ó, gente, nesta parte de cima. O que eu poderia fazer aqui? Podia vir aqui e prender esse forro? Podia, mas não precisa não. Posso fazer uma costura só na hora que eu estiver fechando a peça, tá? Então, ó, vou vir aqui, ó, nesta parte de cima, vou passar a fitinha aqui e no forro também, tá? Deixa eu pegar aqui o meu zíper, né, gente? Deixa eu pegar não, porque eu já falei que ele não tá aqui, né? Deixa eu ver onde é que ele foi parar, porque eu cortei. E eu vou ter que cortar outro, que eu realmente não sei dele, gente. Ele não tá aqui. É inacreditável como é que ele sumiu. Mas tudo bem. Eu tinha pensado... Agora que eu já cortei, eu achei ele. Ai, ai. Eu tinha pensado, gente, até em fazer essa bolsa maior. Por que eu pensei em fazer essa bolsa? Vou fazer aqui, ó, gente, o virado. Aqui, ó, meu forro tá aqui também. Vou passar a fita no forro e vou fazer virado. Igualzinho eu fiz na parte de baixo do meu bolso, tá? Eu pensei, gente, em fazer essa peça, por quê? Porque se vocês são do tipo que reparam, né, na bolsa do povo na rua, hoje em dia tá muito em alta o pessoal sair com essas ecobags, não é mesmo? O pessoal tá saindo com ecobag, tanto homem quanto mulher, gente, que é uma beleza. E aí eu pensei nesse modelo aqui, de mochilinha, numa substituição dessas ecobags. E foi por isso que eu pensei nesse material, que é um material leve, né?
Aqui a pessoa vai poder usar essa peça tanto como uma bolsa, como se fosse uma sacola. Não necessariamente como se fosse uma sacola, né, gente? Porque tem um zíper. Mas, ou também como se fosse uma mochila. Então, fica bem versátil. Se ela quiser utilizar, por exemplo, só... Ela é uma bolsa que ela vai ficar, tipo, bem molinha. Ela não vai ocupar tanto espaço. Então, a pessoa pode, às vezes, dobrar e colocar ela dentro da bolsa como se fosse uma peça de reserva, né? Ah, não. Na hora que eu for no mercado... eu já tenho uma bolsinha dentro da peça e tudo mais, tá? Não, Alice, não vou fazer bolso, não. Bolso é só esse da frente mesmo. Essa peça aqui, ela lembra um pouco uma mochila saco, né? Por isso que eu fiquei meio na dúvida se a gente chamava de bolsa, se a gente chamava de mochila. Mas a parte de cima dela é que lembra mais essa questão da... Não, ela lembra a bolsa Alice ali naquela parte de cima, né? Que é uma bolsa de ombro, ou então na hora que você puxa, ela dá pra usar como mochila, tá? A ideia dela é essa. E aqui, ó. Frente, né? Tira aqui. Até porque a bolsa Alice, se eu não me engano, não tem bolso na parte da frente e das costas. Vou fazer o virado aqui. Essa peça aqui eu também já vi muito pessoal fazendo naquele nylon. Nylon não. Como é que fala? Acoplado Space. Ah, pois é, ué. Mas eu acho que o bolso faz muita diferença. Então, por isso que eu coloquei esse aqui na frente. Passo o rolinho. Passo o rolinho aqui também. Zíper. Alinhei o zíper, gente, do mesmo jeitinho que eu fiz na parte de baixo ali, ó, do bolso que eu mostrei pra vocês, ó. Vou vir aqui, vou levantar a minha peça, vou ver a sombra, né? Do jeitinho que tava. E vou vir aqui, ó, fazer minha costura. Ponto número 5, meio pé de máquina, retrocesso no início e no final. Aqui, ó. Pontinho. Virado aqui também. Isso aqui, gente, é uma peça VaptVupt. É uma peça que tem poucas partes pra cortar. E ela é fácil também de costurar, gente. Então,
dá pra produzir várias num dia. Várias cores diferentes, né? Materiais diferentes. Pessoal aí que gosta de trabalhar com produção. Essa mochila, essa bolsinha aqui também, gente, vai ficar bonita. Que nem eu falei com vocês da lona. Faz uma personalização com filme de recorte. Vai ficar lindo. Ou então, pessoal aí que tem bordadeira, faz um bordado, né? Pode até oferecer essa peça como esses brindes, né, gente? Como lembrancinha de festa, apesar de que tá meio grande aqui, né? A lembrancinha de festa, mas pode ser também, ó. Parte de cima do zíper. Aqui também. E venho aqui e vou posicionar o meu forro. Eu não gosto de trabalhar com o zíper aberto, né? Mas vou ter que abrir pra poder posicionar aqui, porque senão vai ficar ruim. Ponto número 5, meio pé de máquina, retrocesso no início, no final. E pronto. Gente, a bolsa já tá praticamente pronta. O que eu vou fazer? Vou passar o cursor. Vou passar aqui de baixo, esse aqui de baixo. Alinha a posição do bolso. E cursor, gente. Existe um padrão da indústria para cursor, ok? E o que esse padrão da indústria fala? Que quando eu estou olhando a bolsa de frente, essa aqui é a frente da minha bolsa, o cursor tem que fechar da direita para a esquerda, beleza? Da direita para a esquerda. Então, venho aqui. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é alinhar. Que ele está desalinhado. Agora ele está alinhado, posso colocar o meu cursor aqui direito. Deixo aqui, ó, ele mais ou menos no meio, tá? O que eu vou fazer aqui agora, gente, eu vou prender aqui. Pera aí, gente, que eu tô pensando num negócio aqui. Só pra gente ver se vai dar, só pra ver se vai dar certo. Vai não. Não vai porque eu pensei nisso agora. Talvez se eu tivesse pensado antes, daria, né? Mas
Agora no fogão. Vou prender aqui o fogo, tá, gente? Peraí que eu já mexi esse trem aqui umas 3 vezes, tirando essa costura do lugar. Ponto número 5, meio pé de máquina, viu, gente? Eu fiz a costura toda torta, né? Eu fiz isso igualzinho meu nariz. Eu não gosto de nada torto. Viu, gente? Errou? Não tá bom? A gente desmancha, a gente descostura. Aproveita, porque aqui, por exemplo, é só costurinha de segurança. Não vai ficar feio se desmanchar, né? Que vocês fazem cada presepada aí, às vezes, que, ai... Eu fico remexida só de ver os vídeos que vocês postam, tem hora. Viu? Cada uma que eu falo, misericórdia. Onde é que essas mulheres estão com a cabeça, gente, de fazer um troço todo torto desse? Porque não custa, gente, fazer um negócio bonitinho. Tira as linhas, viu, gente? Aqui a costura não pegou, mas na hora que eu estiver fazendo o fechamento, ela pega. Então, não tem problema. Vou vir aqui, ó, e vou passar o cursor aqui na parte de cima também, alinhando. Mas aqui, na parte de cima, eu vou colocar 2 cursores. E cadê o outro cursor? Tá aí.
princípio, eu queria estar fazendo essa peça com cordão, viu, gente? Queria fazer ela tipo saco mesmo. Mas não achei que ia ficar bom, porque o cordão que eu queria usar era um cordão grosso. E aí não achei que o acabamento ia ficar muito legal. Do jeito que eu queria fazer, né? Certinho. Então, aqui, ó. Um pra cada lado. E fechar. A linha aqui, ó. Do outro lado também. Forro. E vou fazer o fechamento aqui, gente. Ponto número 3, um pé de máquina, tá? Vou começar aqui, ó, da parte do corpo, tá? Da parte de fora. Depois eu vou pro forro.
E aqui eu já vou passar pro forro. Vou fazer uma costura, gente, em cima do meu zíper, tá? Então, quando vocês forem fazer isso, deixa não. Em cima do zíper, o que vocês vão fazer? Joga o zíper pro lado do forro, tá? E segura dos dois lados. Porque se agarrar a costura, pisar mais, gente, não vai ajudar a máquina a puxar, não, tá? O material que vai ajudar a máquina é aqui, ó. Você vir aqui e dar um puxão. Dar um puxão não, né, gente? Puxar um pouquinho o material. É isso que vai fazer a máquina andar, tá? Fica a dica aí, principalmente o pessoal que tem máquina reta, tá? Que às vezes a máquina, quando tá saindo de muitas camadas, né? Às vezes ela agarra um pouquinho. Então, o que você faz? Ó, segura aqui atrás e vai puxando o material. Porque aí a máquina não vai ficar patinando tanto. Vou fazer um retrocesso, porque eu vou desvirar essa peça aqui, gente, pelo fundo, tá? Não precisa deixar uma abertura muito grande, mas vai depender, às vezes, né, do material que vocês estão utilizando. Aqui eu tô usando um material fino, molinho, né? E eu vou finalizar aqui, gente, eu vou virar. Pra quê? Pra poder passar aqui a minha costura voltando aqui também, né? Pra ficar igual, ficar melhor. Ó, tô segurando aqui, ó. Pra poder ajudar a máquina. Quando necessário. Quem quiser também, gente, pode fazer bolso do lado de dentro. Mas eu acho que não tem muita necessidade, não. Por quê? Porque essa peça aqui, a ideia é que ela seja uma peça mais molinha, uma peça mais despojada, mais casual. Então, não vejo tanta necessidade assim, ó, de ter bolsos na parte interna, né? Mas, se às vezes você vai fazer essa peça num material um pouco mais estruturado, você pode sim, né, colocar bolso nela. Vou vir aqui, gente, vou fazer caixa de leite aqui na parte de baixo. Vou fazer uma caixa de leite de 3 centímetros, tá? Não quero que essa peça tenha muita profundidade. Essa aqui, gente, é uma caneta de grafite, tá? Coloquei a carga aqui, ó, da canetinha dentro aqui, tá bom? Então, 3 por 3, gente, a partir da costura, tá? Vou mostrar pra vocês aí, ó. Então, aqui, ó, gente. Fiz uma costura aqui, ó, de um pé de máquina, tá? E coloquei aqui, ó, 3 por 3, 3 por 3 a partir da costura, ok? Antes de cortar aqui, o que eu vou fazer? Vocês podem fazer o... Vocês podem fazer o corte, né, gente, antes, né, da costura, pode. Não tem problema. Mas se vocês forem fazer como eu aqui, que eu sei que muitas de vocês fazem assim, o que vocês precisam fazer antes de cortar a caixa de leite? Precisa vir aqui, ó.
e fazer um retrocesso. Pra quê? Pra na hora que vocês forem cortar, não, a costura não desmanchar. Aqui, ó. Até coloquei de cor diferente pra vocês verem, né? Aqui, ó. Fiz aqui o meu retrocesso, gente, aqui, ó, pra fora da caixa de leite. Porque tem gente que vem e passa o retrocesso aqui. Se você cortou aqui, não resolveu nada, né? Tem que fazer o retrocesso aqui, ó. Aqui, tá bom? No forro, mesma coisa, né? Por que eu já não fiz? Não sei. Porque fiquei aqui viajando na maionese, né? 3x3 aqui também. E fecha a caixa de leite, um pé de máquina, tá? Joga a costura aqui, gente, uma pra cada lado. Ah, gente, o negócio que eu tinha pensado, né, mas que eu pensei sem pensar direito, ia dar certo. Agora que a minha cabeça aqui tá trabalhando direitinho, né, eu percebo que daria certo, sim. Aqui. E eu gosto aqui, ó, gente, de costurando uma caixa de leite atrás da outra. Aqui, ó. Não precisa cortar a linha. Retrocesso, ó lá, no início, no final. Aqui, ó. Essa aqui eu já costurei, então posso cortar pra facilitar. Mas, aqui, ó, vem aqui, encaixa aqui a outra. Não! Lembrei na hora. Vem aqui. E vou colocar as alças da minha bolsa aqui dentro. Da caixa de leite de fora, viu, gente? A de dentro já tá lá.
A de dentro aqui, ó, já fechei. Alinha aqui direitinho a caixa de leite. Ponto número 3, um pé de máquina. E aqui, ó, gente, na parte de cima, vou abrir o meu cursor um pouco, que é pra facilitar o meu posicionamento. Cadê meu cursor? Achei. Por quê? Porque a pessoa já devia ter feito isso aqui. Esqueceu. Na verdade, eu devia ter cortado a parte de cima primeiro, né? Esqueci dela. Isso acontece. E a gente corta agora que dá certo também. Eu quero aqui, gente, mas é muito cansativo. Esses trem ficam sumindo toda hora. Se fosse um bicho, ele ia me morder. Vou pegar aqui, ó. Vou colocar um quadro. Gente,
tem aqui um quadro que eu vou transformar em... Ó, tem aqui um regulador que eu vou transformar em quadro. Que é o quê? Só tirar aqui, ó. Esse negócio aqui. Do meio. Mas só dá pra fazer isso, gente, quando o regulador é... Quando aquele meiozinho aqui, ó. Quando esse meio aqui é móvel, tá? Quando ele é fixo, obviamente não dá pra fazer. Em um porta-alça, eu vou colocar um. E no outro porta-alça, eu vou colocar 2. Tá? 1, 2, 2. E eu quero aqui só o suficiente pro meu... coisa aqui. Ai, será que eu vou ter que tirar? Não é possível. Como é que eu fui esquecer disso, leseira? Eu tô achando que eu vou ter que tirar, viu, gente? Ah, nem... Como é que eu fui esquecer disso? Vocês vão fazer, gente, uma marcação de 3 centímetros também, né? Aqui. Na parte de cima. Eu vou virar pra depois desvirar e virar de novo. Vai dar certo.
a linha bem bonitinho, né? Que se isso aconteça com vocês, vocês vão saber o que fazer, tá? Por isso que é importante, gente, assistir às aulas, né? Por quê? Porque quando dá errado com a professora vai desmanchar, e aí vocês vão aprender a fazer do jeito certo. Vou ter que dar um retrocesso aqui, né? Porque eu não quero que meu negócio desmanche. Eu já tava quase esquecendo desse detalhe. Vou fazer um retrocesso aqui mais um. A linha aqui, né, o forro também, direitinho. Que tá na hora que a gente cortar, ficar tudo certinho. Certinho. Pronto. Queima aqui. Põe o clips pra ele não soltar. E vamos virar de novo. E fica de... Olha. Já era. Aqui, ó.
fecha aqui de novo. As laterais, né? Fechando aqui. E embaixo, né, gente, pode estar reto. Que nem vocês viram, eu fiz a caixa de leite lá. Mas em cima, não pode, porque senão depois a gente não consegue fechar. Fechar não, depois a gente não consegue pôr o porta-alça. Então, pronto. Aqui, ó, aqui ainda tá fechado o meu cursor. Então, pronto. Venho aqui e puxo ele. E vou colocar aqui, ó. Meu porta-alça. E fecho minha caixinha de leite. Ajeita. Uma beiradinha entra aqui. Lembrando que o porta-alça, gente, ele vai ser posicionado do lado de fora, tá? Não é do lado de dentro. Posiciona o porta-alça do lado de fora. Senão depois vocês esquecem aí, ó. E põe o trem errado. Porque eu sou esquecida, né? Como vocês... Até que ultimamente nem tô muito, né, gente? Já fui mais esquecida. Quem me acompanha aqui há mais tempo, né? Já fui mais esquecida, já fui mais perdida. Acontece com todo mundo, gente. Como dizem, né? Acontece nas melhores famílias e nos melhores ateliês. Ai, ai. Aqui, ó. Ajeitou. Aqui. Gente, eu tô ouvindo um barulhinho que tá me irritando profundamente, vocês não calculam. Uma coisa esquisita, uma musiquinha estranha.
Fechou. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou prender o forro. Porque vocês sabem que eu não gosto de forro solto. Então, eu vou vir aqui, ó. Costurar. Prende aqui o forro. Do fundo, né? Aqui. Não precisa ser uma costura muito... costura de meio pé de máquina só, já é o suficiente. E na hora que vocês prenderem o forro, gente, a bolsa vai virar isso aqui, ó. Tá? É isso aqui mesmo, tá certo. Tá errado, não. Vou trocar aqui a minha linha da bobina, vou pôr minha linha bege. Porque já estamos terminando. Eu vou deixar o meu fundo solto. Solto não, aberto. Pra não ter que desvirar, pra não ter que trocar de linha de novo, pra poder desvirar, tá? Então, ó, venho aqui, vou desvirar o forro primeiro, né, pra vocês verem como é que ficou. Essa é uma peça que eu fiz com o forro embutido, mas vocês podem fazer com viés. Eu acho que não vai ficar muito bom, não. Mas pode fazer, né? Quem quiser fazer, por exemplo, quem não quiser fazer bolso, né, na parte de fora, por exemplo, for fazer uma peça mais simples, né, vocês podem fazer ela no nylon amassado. Pode até fazer no nylon 70 mesmo, né, gente, toda de nylon 70. Pode fazer também. Peraí, deixa eu enfiar a mão aqui pra poder puxar ela. Gente, eu não tô acreditando que eu prendi o fundo errado. Pera aí. Deixa eu ver aqui o que foi que eu prendi aqui. Prendi o fundo do zíper. Vocês acreditam nisso? Tô te falando. Não, prendi não, gente. Cadê? Por que esse troço tá preso aqui? Não, prendi sim. Ai, ai. Ai, ai. O que eu tinha que ter prendido? Cadê? Era esse aqui, ó. Cadê ele? Peraí, gente, que eu vou achar. Um tá aqui. E o outro tá onde? Gente, cadê o trem? Achei. Achei.
Pronto. Agora tá certo. Aqui, ó. E é importante a gente desvirar o forro e não desvirar direto a bolsa. Por quê? Porque se tiver alguma linha, igual aqui, ó, o meu tá com linha sobrando, você já tira, faz os acabamentos direitinho. Aqui também tá com linha. Aqui tá certinho. Aqui tá certinho. Então, aqui, ó. Olha só, gente. Se fosse uma mochila de... Eu acho que devia ser maior. Acho que eu calculei errado esse tamanho, gente. Se fosse uma mochila de nylon 70, olha como é que ela ia ficar. Ia ficar muito bonita também. Ia ficar bem molinha, bem maleável. Vocês podem fazer ela nylon 70 na parte de dentro, na parte de fora. Que fica muito bonita também. E aqui, agora, ajeito aqui as minhas caixinhas de leite. Na parte de baixo, na parte de cima. Puxa as linhas. E aqui, ó, vou pegar meus zippers, gente, pra poder colocar dentro da bolsa. Ai, que agora eu estou profundamente decepcionada, porque eu esperava que ela ficasse maior. Tem que fazer essa bolsa aqui, gente, o dobro do tamanho. Vem aqui, ó. Um lado. Não, vou prender aqui primeiro, gente. Aqui, ó. Esse lado que só tem um regulador, ó, estica a alça. Vem aqui, ó, passa no quadro. E vem aqui, ó, tem do outro lado, ó, lá tem 2 quadros. Vocês vão vir aqui, ó, e vão passar no primeiro, no que tá pra dentro. Dobra aqui a pontinha. E faz o acabamento. Eu vou fazer uma costura aqui. E aqui, ó. A outra, aqui, ó. Vem aqui, ela vai passar pelo de fora aqui, ó. Por dentro do de fora. E vai vir aqui, ó, gente, ó. E vai prender nesse aqui por cima. E tá pronta, gente.
Essa aqui, ó, é a bolsa. Por que que eu escolhi esse material? Pra ela ficar mais despojada. Mas eu achei que ela ficou pequena. Eu ainda alarguei ela, mas ela ainda ficou pequena, gente. Porque os tamanhos que eu vi de algumas dessas peças eram bem menores, mas eu queria ela grande. Tipo... Ah, vou ter que fazer uma outra, né? Na liçona não, vai ser a licinha também, né? Porque a bolsa Alice é mais chique. Olha lá, ó. Que aí a pessoa pode carregar ela aqui, mas ela tá pequena. Tipo assim, gente, não é que ela tá pequena, ela é uma bolsa de um tamanho assim, razoável, né? Mas pro que eu queria, ela ficou pequena, tá? E aí, você quer carregar com mochila, tá pesado? Vem, faz aqui, ó. E aí ela vai virar uma mochila, né? Pode ser também, tá? Então, é uma bolsa 2 em 1. A bolsa Alice, pra quem não conhece, gente, ela tem esse mesmo ajuste aqui, ó. Que você pode usar como bolsa ou como mochila, só que ela é uma modelagem mais elaborada, né? Essa aqui é uma modelagem mais básica, por isso a licinha. Mas essa aqui, gente, com certeza merece uma bolsa bem maior, tá? Eu acho que essa aqui ficou muito pequena. Ficou muito pequena mesmo. E aí, a outra Alice, nós já vamos fazer no Decomax. Porque também, ó, aqui não... Eu acho que não vai valorizar fazer uma bolsa grandona. Tem que fazer ela, tipo, 50 por 50. Porque essa aqui, ó, foi o quê? 35 por 40. Uma bolsa de 35 por 40, só que aí o que aconteceu? A pessoa, ó, esqueceu das caixas de leite também, né, gente? Que aí diminui a bolsa. Mas, de qualquer forma, eu acho que uma bolsa bem maior, acho que ela vai valorizar bem mais, que aí vai ficar um bolsão mesmo. Despojada, descolada. Aquele Decomax vermelho, gente, eu já tô assim, ó, namorando ele, ó, há muito tempo. Querendo fazer alguma coisa com ele, eu acho que vai ser bolsa licinha mesmo, tá? Aqui, ó. E aí a gente pode até pôr mais bolso, né? Pôr mais uns bolsos aqui na parte das costas. Aí eu acho que convém colocar um bolso na parte de dentro e tudo mais. Ó, a gente vai tendo umas ideias, assim. O pessoal tá pedindo muito aqui, às vezes, uma bolsa assim. Ah, eu queria uma bolsa simples, só pra carregar uma como é que fala, gente? Blusa de frio, sombrinha, né? Então, ela super dá, né? Mas eu queria uma bolsa maior. Ela tá com cara de shoulder bag. Às vezes a gente vê umas peças, a gente pensa uma coisa, e na hora que você olha pra ela, você fala, não era isso. Não era isso. Não sei se vocês já ficaram com essa impressão também, gente, porque eu vi várias referências dessa mochila que eu achei tão legais, mas agora que tá pronto eu não gostei. Vocês são assim também? Ai, meu Deus. Ó, gente, se vocês gostaram, eu não sei, porque eu não gostei, não. Eu, sinceramente, não gostei. Estou muito decepcionada com essa bolsa. Esperava muito mais dela. Eu esperava. Tá vendo? É isso que dá a gente não fazer piloto. Não que ela seja feia, né? Mas é que ela não alcançou as minhas expectativas. Eu tinha altas expectativas pra essa bolsa. E ela não ficou nada do que eu queria. Nada, 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 gente. Definitivamente. Não. Não gradei dela. Tá? É isso então, ó. Beijos pra vocês e até a próxima versão da bolsa licinha bem maior.